Então, gente, a gente já vai começando aqui. Olá, gente querida. A gente já vai começando aqui alegre, né? Batendo palma, ligando tudo, porque hoje é um momento muito especial, né? De um olho no olho, de uma conversa. Como eu disse para vocês, eu fiz um story, sabe, Amanda? E eu fiz um story, deixei assim no ar, o pessoal, quem será? Quem será? Porque a gente só vai falar de você daqui a pouco, porque o programa, né, é gravado. E o Bruno chegou na hora, nós estamos aqui no Estúdio 5, com meu amigo Bruno. Nós estamos aqui também com a Melissa Nalim, né, com a Slim Concept, que estão aí, que são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. E a gente conversando, porque o Bruno, além, né, de coordenador, ele é o administrador do estúdio, ele também me administra, porque eu preciso de uma coordenação. E a gente conversando, e o seu nome foi citado, e eu fui ousada em te convidar, porque eu sei que seus compromissos são enormes, mas quando se fala de Amanda, eu sei que existem muitas, mas a Amanda da ID. E a gente queria encerrar o mês de outubro de uma forma diferente. E eu não consegui pensar em ninguém que fosse tão eh, eh, multifuncional como você, sabe? Aquela história, vamos falar o português escrachado, aquele famoso bombril, né? Que serve para tudo, que desenrola tudo, uma mulher linda, Ah, obrigada. inteligente, mãe, esposa, filha, porque a parceria é linda entre você e a sua mãe. Quando a gente vê vocês conversando, a gente vê realmente que existe uma conexão que é de Deus, né? Aquela Amém. coisa de amor, de segurança, é muito forte isso. E ainda existe a Amanda, que é, né, o que te fez alavancar e ser conhecida, que é ser vereadora, ter um mandato, estar nesse meio político. Então, assim, é um desafio. Nós estamos no Outubro Rosa, onde há uma conscientização da questão do câncer de mama, mas, assim, tem muita gente que nem tem noção. Então, acho que o Outubro Rosa é falar sobre mulher, é falar sobre essa força, sobre essa garra, e eu acho que você se encaixou perfeitamente para encerrar com chave de ouro Outubro Rosa aqui na nossa troca de experiências. Está conosco na troca de experiências Amanda Daide. Priscila, eu me sinto muito honrada. Você me emociona aí com a sua fala. É um prazer imenso estar aqui com você, com o Bruno, né, na troca de experiência, porque nós, né, que somos mulheres, como você mesmo disse, multifuncionais, porque Sim, todas nós somos, todas nós é, somos. nós realmente precisamos de trocar as nossas experiências, porque é muito engraçado, porque estar vereadora, né, ser mãe, filha, esposa, trabalhar em casa, Sim, né, fazer as nossas faxinas ali em casa. Tem gente que não visualiza isso. e nem acredita que isso acontece, né? Pois Essa é a é, realidade. Acha mas que está tudo pronto. tudo pronto, exatamente não é, né? Nós somos realmente precisamos de sermos mulheres multifuncionais. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Estou aberta, tá? Você pode. E nosso papo vai ser muito gostoso, eu tenho Muito certeza gostoso, com disso, certeza. tá? E é um prazer. Ai, que bom, Amanda. E a gente, quando a gente fala sobre isso, fala assim, Amanda da ID, porque você é uma mulher muito bonita, Ai, que sempre foi. Eu lembro de quando você era vizinha da tia Zezé, né? Da aham. minha tia, e eu ia lá na tia Zezé. E assim, todo mundo sempre foi muito encantado com você, porque você Oh, sempre meu foi muito, Deus. muito linda. E eu não tenho muita dificuldade de elogiar mulheres, e eu sempre disse isso, falei acerca da sua beleza, desse seu controle, sabe? Você sempre foi muito educada. E eu falei assim, gente, e vai surgindo alguns questionamentos,
Porque quando a gente olha para uma moça tão linda assim, a gente fala assim, meu Deus, como que surgiu? Como foi? Foi a influência, porque a Amanda, como eu disse, a Amanda existem muitas por aí, mas a Amanda da ID é única, né? Tem uma identidade própria. Apesar de ser a Amanda da ID, você conseguiu construir uma história sólida, linda, né? Conectada à sua mãe, mas diferente da história da sua mãe. A sua mãe tem a história dela e você de verdade conseguiu construir a sua. Então, assim, como isso tudo começou? Priscila, obrigada pelo linda. E você falando aí que eu era vizinha da tia Zezé, né? A Aham, Marina, a Marina, Alice, pessoas que eu amo isso, a demais, gente tia ama Zezé, o muito. Toninho. E eu tinha 15 anos, Priscila. Era muito Você novinha, também, também muito muito novinha. Eu novinha. lembro de você perfeitamente linda. E É, já uma mulher tão nova, uma mulher de Deus, uma mulher sim, que já orava e que já sim, pregava, cantava. cantava. E Não isso é tem muito como gostoso, desvincular né? isso, minha filha. Pois não, não tem mesmo. Os escolhidos do Senhor, eles são chamados, né, para aquilo que o Sim, Senhor tem, a ordenança na vida deles. E eu creio que essa é a sua, e onde eu estou é a minha. O Senhor, ele sim, chama para diversos militâncias, né, para diversos ramos das nossas sim, vidas. E a gente sim, tem que ter obediência e fazer aquilo que o Senhor nos ordena. sim, Como começou? Eu acho que é natural da pessoa. Eu, desde muito criança, desde nova, né, eu passei por muitos problemas familiares. sim. Mas, dentro disso tudo, ainda existia a Amanda, que era representante de turma desde dos 13 anos, né, da sexta série, que eu e minha amiga Roberta, os colegas escolhiam a gente, e isso, saí dali já para o ensino médio, já montando um grêmio Uma estudantil. liderança nata. Eu acho que isso vem de sempre, né? E Sim. eu com 14, 13 anos, eu fazia excursões, eu mesma Que organizava. isso, que Olha, gracinha. a gente estudava no Romualdo, a dona Rita era a nossa diretora maravilhosa, um beijo para ela. Eh, e eu gostava muito de excursão. Eu gosto de gente, eu amo pessoas, eu Eu amo estar também, com pessoas. Amanda. E aí eu É falo, um não, vamos negócio. fazer uma excursão e eu já organizava. Eu lembro que eu ia para a porta do consultório do Tualaí, lá lá na antiga casa de saúde, eu esperava ele sair e falava com o doutor lá, e a gente quer fazer uma excursão, o senhor empresta a sua fazenda? E Olha ele que me dava um gracinha. papelzinho, qual é a data? Qual a data que o senhor tem? Política nata também, Ele me dava um já estava no papelzinho, eu sangue. já saía dali, eu sempre que ia com uma, duas colegas e tal, já saía Aham. dali, eu ia lá para a Câmara Municipal, que era a prefeitura, era a Câmara, eu ia na sala pedir para falar com o presidente da Câmara, muitas vezes falei com o João Paulo, Sem problema. sem problemas, Sem. como se isso fosse a coisa mais natural, normal, porque é. Mas assim, eu nunca vi na minha vida pessoas que pudessem. Eu sempre respeitei a autoridade, sempre Sim, respeitei a hierarquia, mas hierarquia, isso é muito importante. eu nunca vi dificuldade de falar com Chegar diante qualquer, dessas pessoas. exatamente, qualquer outra Porque pessoa, tem porque eu gente que nunca. treme, gente grande, É, vamos, vamos colocar aqui, vamos pontuar. Você não era gente grande, não, né? eu ainda era uma Menor de pequena idade. adolescente. Então, assim, é chegar, abordar uma autoridade, assim, por quê? Porque tem gente que treme na base, gente É. grande, eu tô É falando porque, de sabe, adulto. porque eu nunca vi diferença entre o prefeito e entre o gari. Eu nunca vi Isso diferença é entre tão bom. pessoas. Então, por que eu não vou falar com o prefeito? Porque é claro que a gente respeita a autoridade, a gente Sim, respeita a hierarquia, mas para sim. mim pessoas são pessoas, cada uma na Que sua função, gracinha. e então eu não tinha o porquê de não falar. Você sabe Então, que isso é uma visão de Deus, né? Porque para amém. Deus não existe essa Exatamente. coisa, né? Nem grande nem pequeno. Para Deus Não, somos todos todos iguais. iguais. E é essa a Então visão. eu acho que quando se chega e você passa isso até hoje, você sabe chegar, você sabe entrar e você sabe sair. Então, Amém por assim, isso. eu acredito que seja um dom dado por Deus, porque você construiu a sua história e dentro dessa história a gente nunca ouviu assim.
um grito da Amanda, gente. Ela sabe impor autoridade nas falas, assim, eu acompanho, né, a questão da Câmara Municipal. A gente vai voltar lá na Amanda adolescente, Ah. mas assim, essa coisa de saber falar, de saber abordar as pessoas, isso é muito interessante, isso veio desde muito nova. Eu acho que É. isso te ajudou, né, agregou Eu acho na que tudo que sua a gente passa na vida da gente é para forjar caráter, é para nos preparar para aquilo que Deus tem. sim, E então ali eu ia lá e chegava na e sala, ele liberar. esperava liberar, toma, vai lá na Santa Lúcia que eu tô liberando antes. Não tinha telefone, né? Não era celular, não Não, era assim. Toma, liberava. E a gente ia para Santa Lúcia tudo a pé. Aí ia para Santa Lúcia, que é lá no aeroporto. Eu lembro do carnaval, o carnaval ia, liberava, eu chegava para a diretora. Ô, dona Rita, a gente pode fazer uma excursão? Ah, mas olha aqui, tá tudo preparado e tal. já chegava com a coisa E já pronta. chegava e ela, vocês são terríveis e tal, e liberava e a gente fazia as excursões. Então, assim, eu acho que é natural da pessoa. Natural. Grêmio estudantil, até a faculdade. Então, quando eu iniciei mesmo a vida política, minha mãe já era candidata, né? Sim, E quando ela teve uma dupla filiação, porque antes se filiava em um partido, como não existia essa questão online, né? Era tudo manual. Ela a estava filiada em um dificuldade era partido maior. muito maior. Ela estava filiada em um partido e foi para outro partido, montando chapas e tal, junto com o Dr. Péricles. E naquilo ali ela não pôde, porque o partido anterior não tinha desvinculado. Aham. E aí ela teve que, não pôde ser candidata. E aí a equipe, o grupo me escolheu. E eu pedi uma orientação a Deus, Deus realmente me deu uma orientação. Fui candidata quando o Alfredão veio pela primeira vez. Sim. Fui a mulher, né, mais votada, tive 911 votos, perdi por 12 votos naquela época, eu fiquei primeira suplente, não tive oportunidade, na verdade fiquei um mês dentro do gabinete e não tive oportunidade nenhuma, nem dentro do gabinete onde eu estava, e falei que eu não continuaria ali se fosse dessa forma. E Sim. realmente vi pessoas que nunca tinham nem subido num palanque, nunca tinham andado nem nada com cargos, né, de nome, com cargos maiores, e eu via que eu tinha Você foi sendo capacidade. deixada de Isso, escanteio. e eu vi que eu tinha capacidade e retornei para a Fundação Leão 13, que era onde eu estava antes. E através até Exatamente. do deputado estadual Paulo Melo, que me dava muito apoio. Então, eu voltei para a Fundação Leão 13, dali eu já fui. Certíssima, tá? Vou abrir um parênteses aqui, te cortando um pouquinho, Nada. que nós temos que estar em ambientes em que nós somos aceitos e reconhecidos. Ou Valorizados. Isso valorizados. aí. Hoje a gente está, assim, eu estou completamente com a visão muito diferenciada da visão, porque quando quando você fica muito envolvido só na questão igreja, você aceita tudo, 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 tudo. Ah, se te abençoa, amém. Se te desonra, amém também. Seja feita a vontade do Senhor. E eu aprendi, né, na caminhada, depois da gente apanhar muito, que realmente nós temos o nosso valor. E se a gente não conscientizar que nós temos o nosso valor, que não é preço, é valor, Isso aí. e outra coisa, e se posicionar, porque isso foi um posicionamento. Você Aham. poderia ter baixado a guarda e ficado quietinha ali, porque ficaria cômodo para você, mas quem é chamado por Deus também, Amanda, é chamado para transformar. É por isso que a Bíblia vai dizer, né? E não vos conformeis com Uhum. este mundo, mas transformai pela renovação do espírito. Então, o que que acontece? Quando a gente é chamado para transformar, a gente não vai realmente ser conivente, não vai aceitar algumas coisas, até porque não é para nós. A gente sabe que a gente pode ir além. Linda a sua Exatamente. posição. Obrigada. E eu já tinha tido um histórico nisso, né, um histórico de vida. Para eu Sim, chegar e não ter nenhuma função, eu me senti inútil. foi Eu uma falei: falta de "Senhor", respeito eu também. falei: "Senhor, eu poxa, eu venho já de um trabalho com", né, já tinha um instituto Gama Ação Social, que através da deputada Aparecida Gama, Bacana.
esse instituto, quando ele veio para Itaperuna, anterior, Priscila, a isso, porque foram muitos lugares, né, que Aham. graças a Deus o Senhor me colocou. Que bom. Eu, com 19 anos, eu administrei o primeiro consórcio de saúde de Itaperuna, que foi o Cisnor. A minha mãe saiu Conhecidíssimo. para ser candidata. Eu estava morando em Niterói, fazendo faculdade. Eu fui para lá com 17 anos fazer faculdade. Eu estava morando lá. Minha mãe conversou com o doutor Pérez e falou assim: Aide, da minha confiança para estar aqui e substituir você é a Amanda. E eu vim Nossa, que de lá para peso. cá. E eu já trabalhava lá no Detran, eu era vistoriadora. Eu sempre trabalhei. Então, eu era vistoriadora, trabalhava, passei na prova, fiz as minhas provas, passei no Detran, trabalhava como vistoria, eu era uma das poucas mulheres, a maioria eram homens, as mulheres geralmente ficavam nas cabines com documento, mas eu, como disse, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio das pessoas, e eu sou desafiadora também. E eu Sim. fui para a vistoria. Portanto, quando eu fui transferida para Itaperuna, até eu entrar no cargo, eu era a única vistoriadora. Eu nem sei se até hoje tiveram outras vistoriadoras, mas quando eu cheguei para a vistoria, o pessoal, mas por que você é vistoriadora? Ah, porque eu gosto de ser vistoriadora. Eu fiz curso para ser vistoriadora. E rigorosa. Eu era rigorosa. Eu acho assim, o que é certo, errado é errado. Sim, tá certo. Então, eu sempre fui assim. Então, esse carro não tá certo, então ele não vai passar. 880. Então, eu assim, eu acho que eu fiquei mais flexível com coisas, mas sempre aquela visão de certo, errado. Até o carro com o pneu, mais ou menos, eu falava, Senhor, esse pneu precisa de trocar. Sempre, né, da forma mais educada possível. Sim. Mas eu tive essa. Então, se eu for falar de todos os lugares que eu trabalhei, a gente vai ficar aqui muitas horas. Uhum. E aí, dali, eu já fui voltei para Itaperuna, fiquei no Cisnor. Eram 14 municípios. E o Dr. Péricles foi o meu professor, sabe? Ele estava ali quase todos os dias, mas na sexta-feira, 4 horas da tarde, ele estava ali e me perguntava, Amanda, como está? E aí eu falava tudo que os pacientes, né, às vezes chegavam pra gente e expunham, eu moro no Surubi, a gente está com problema assim, 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 assim. Eu anotava essas coisas e passava para ele. E era uma demanda que ele tinha ali, e ele conversava com os secretários e pedia para que resolvesse aquilo. Então, assim, eu me sentia importante, né, para a população, e fazendo aquele trabalho, e a gente adiantava os exames. A população de Itaperuna não tinha problema com o exame. Eu lembro porque dessa época. Todo mundo tinha o exame, porque eram todos os exames no mesmo local. Então, era a demanda grande, tínhamos muitos médicos, e quando ia aumentando a demanda, a gente aumentava o número de médicos. Então, graças a Deus, doutor, eu não sei se eu for falar o nome aqui, eu vou estar sendo injusta com alguns, mas assim, nós tínhamos os melhores médicos na radiologia. Olha só. Os melhores médicos cardiologistas que faziam os exames. Assim, foi o ponto de apoio, tipo um pronto-socorro. Sim, nesse quesito de atendimento, de exame, essa coisa toda. Porque Todo mundo assim, ia as pra lá, pessoas eu lembro. saíam dos médicos com os exames e iam para lá. Sim. A maioria, eles tinham uma situação, eles iam para Casa Laranja, para Casa Rosa, saía do médico, ia para Casa Rosa, liberava o exame. Às vezes, marcava com um mês, era o máximo, era um mês. Só que, às vezes, o caso era urgente, voltava lá no Cisnor. Eu encaixava aquela pessoa. Então, a minha mãe conseguiu, com o governo federal, na época, cirurgia de varizes. Porque a gente fazia muitos exames, as pessoas tinham muito problema, mas não tinha cirurgia pelo SUS. Então, nós conseguimos, com o governo federal, cirurgias. E ela falou, doutor Péricles, eu consegui as cirurgias, o valor é X de cada cirurgia, é o SUS que vai pagar, tudo pelo governo federal, tal. E ele falou assim, olha, se você conseguir o local, pode fazer. E o hospital, na época, não
pôde fazer, aqui em Itaperuna não pôde abrir as portas, e a minha mãe conseguiu no hospital de Natividade. Que E isso. ela foi para Natividade, fez a parceria, conseguimos o hospital. Então, os pacientes, foram 1.500 cirurgias de Meu pernas, Deus. E você de sabe que ainda, varizes. ainda há uma demanda Gigante, enorme a gigante. respeito disso. Muita mulher sofrendo e Muitas. a coisa só apertando, e a gente clamando por alguma coisa Aham. muito próxima ao SIS novamente. Eu falo, é o meu sonho. É, É o meu sonho, sim, retornar aquele. retornar. É, Porque realmente foi assim, foi uma porta de escape, era isso que eu verdade. queria falar. É, Não um pronto-socorro, era uma porta de de escape. escape para que as pessoas fossem atendidas com mais dignidade. Porque às vezes as Exatamente. pessoas não têm noção, Amanda, você, né, enquanto gestora, o que que acontece? As pessoas não têm noção, às vezes, do que é direito, Exatamente. sabe? O que é direito da pessoa, Uhum. sabe? Então, assim, ele fica achando que é uma demanda de favor. E não Não é é. favor, Não é é favor. direito, É né? verdade. Você que é cidadão, você que paga seus impostos, você tem os seus direitos e isso precisa ser trabalhado, porque o que que falta hoje, diante de você, que eu vou abrir meu coração, falta conscientização. É. Eu acho que essa questão de podcast, jornalismo, um jornalismo interessante dentro da prefeitura, seria interessante para poder conscientizar o povo, Sim. porque o Mas povo chega assim muitas muito. pessoas não querem que o povo seja conscientizado, Exato, né? Amanda. Conhecer os nossos direitos atrapalha muita politicagem, É verdade. né? Então, você ser conhecedor de um direito que você não precisa de um vereador para ir lá marcar para você, Sim, você ser conhecedor, porque eu estou vereadora, estou no meu segundo mandato, mas eu não sim, concordo. Eu acho que tem que ser para todos. Eu não sim. tenho que ir com uma pastinha lá e liberar tantos exames para fulano e ciclano que me E conhece. esses dias E atrás você isso, fez um vídeo lá na Casa Laranja falando sobre isso. exatamente, mostrando porque a população estava sofrendo e tinha os cabos eleitorais, os candidatos a vereador que faziam parte da base do governo, tinha os exames que eles queriam marcar. E a população num todo, sem os direitos dela. Então, o direito é para todos, não é Para para todos. uma minoria que tem um conhecimento com o vereador. Quando a população ela tem esse conhecimento, ela não vai votar por isso. Ela vai entender que o direito é dela de fazer os exames, de fazer todas tudo aquilo que é feito dentro do governo, ela vai fazer porque é direito dela. Sim. Não é porque ela conhece ou porque ela votou ou ela vai votar. Sim. Isso daí é uma libertação. Exatamente. E o voto Não ele uma tem que ser troca de favores. conscientizado, Sim. não troca de favores. Então, eu já perdi votos por isso. Não que eu não ajude, eu gosto de ajudar, mas por falar a verdade, Sim. né? Por não fazer falsas promessas. Então, eu vejo a política dessa forma. E lá dentro do Cisnó, o Dr. Péricles, ele tinha, como eu disse, eram 14 municípios que eram consorciados, então a região inteira. É mais do que administração pesada, tá? muito, 14. muito mais do que o nosso noroeste, era norte e noroeste. Então, pegava assim, nossa região inteira, né? Abrangia outras regiões e eles vinham e ficavam satisfeitos. Então, vinha aquelas vans, combis, né? Naquela época eram mais combis, que vinha de gente uma lá cena bonita, né? Porque era uma gostou. movimentação. Olha, Priscila, o que movimentava acontece? o comércio de Itaperuna. Exatamente. E o que acontecia? Tinha um bar que era uma lanchonete que ficava na frente, que o meu salário ia quase todo para aquela lanchonete. Por quê? Chegava o pessoal lá da roça e ficava, às vezes, chegava 4 horas da manhã, o negócio abria às 7, mas às vezes tem gente que quer chegar cedo, né? Aí a van passa para chegar cedo, para entrar costume, né? para vir, não, pode dar um problema na estrada, então a gente vai chegar mais cedo. E às vezes tinha gente que não tinha R$1 para comprar um lanche. Aí eu via que tava criança, ou que tinha alguma coisa, eu ia lá, comprava, mandava entregar para todo mundo.
Mas era meu prazer fazer isso, era gostoso, muito sabe? Uma coisa que eu não falo, eu tô gostoso. lembrando aqui porque era muito engraçado. Sim, Quando eu ia pegar minha nota lá no final sim, do estava mês, meu Deus! pendurada e não era você que consumia isso tudo, Não, com certeza. e eu É fazia muito com gostoso. prazer, nunca deixei de fazer. É, porque quando vai dando Então, umas 7, 8 horas, a pessoa já vai dando umas vertigens, né. pois é, aí Gente, comer é muito tinha às bom. vezes ficar, porque eram muitas pessoas, né? Então às vezes demorava Sim, um pouco. E essa questão de encaixar também, eu lembro que eu era muito nova, então eu tranquei minha faculdade. sim. Foi até na época da campanha do Jair, que as coisas assim, eu ainda queria sair dali e ir para os comícios e aquela coisa toda, e eu na faculdade, né, eu fazia direito, e não dava para conciliar. E o doutor Péricles falou para mim, Amanda, não tranca a sua faculdade. Nossa. Não tranca. Eu falei, mas doutor, eu não estou conseguindo dar conta. Ele não tranca, porque depois você não volta. E eu falei, não, eu volto. E depois eu tive dificuldades. Tanto que eu fiz matérias do primeiro ao 10º e não formei. Então eu tenho assim essa aula que ele me deu ali, entre muitas outras, o que é realmente ser política, como tratar a seriedade. Você falou da questão de se impor sem dar um grito. Eu nunca ouvi um grito dele. Olha que E bacana. eu participei de várias reuniões, ele com o secretariado, com tudo. É um homem tão humilde. Eu, às vezes, estava assim na sala, porque eu ficava na sala que ele fazia as reuniões. A sala era Sim. dele, só que eu ficava naquela sala, que era uma maior sala, e eu ficava, recebia muitas pessoas. Às vezes eu estava atendendo a pessoa mais simples do mundo, ele ficava me esperando do lado de fora, pra acabar de atender aquela pessoa, para ele Olha, bater na porta e entrar. Amanda, É, será que existem políticos assim? Você sendo, existem, né, existem. estando, né, você estando aí ainda dentro de um mandato, porque eu acho um gesto tão humano, sabe, essa coisa de você parar, porque hoje eu digo que depois da pandemia as pessoas ficaram muito sensíveis e o maior conflito que existe hoje de tudo, né, a gente fala muito, na política sobre essa questão da saúde, que realmente a gente foi, assim, muito maltratado Uhum. e tudo, mas, as pessoas querem essa coisa de atenção, essa coisa do contato, sabe, do calor humano. Então, assim, eu acho lindo quando a pessoa para a É. vida, porque para nós, né, cidadãos comuns, estar com pessoas como vocês é de fato uma honra. Eu sei que tem muitas pessoas que, não respeitam o lugar que vocês ocupam, não respeitam quem vocês são. Eu sei que existem muitas pessoas que não respeitam a história que vocês construíram, eu vou falar direcionado a você, que você construiu, mas, o que que acontece? Existem pessoas que admiram, que estar com a Amanda da ID é um privilégio, que receber um abraço da Amanda da ID é um presente. E eu vou falar que eu nunca vi você negar isso, sabe, a gente já teve épocas e épocas, apesar de se conhecer, né, da gente se conhecer desde adolescente, tem aquele tempo, né, o tempo que a Bíblia diz, o tempo de afastar, o tempo de abraçar, e mesmo estando distante, eu nunca vi você negar um aperto de mão, nunca vi você negar um abraço, sabe, essa sua questão da empatia com as pessoas, sabe, de sentir a dor do próximo, de lutar pela causa e de não desistir, porque é muito difícil lidar com as frustrações. É. Igual você relatou aqui, né, a questão de ter sido deixada de lado, naquele momento você poderia ter aberto mão de tudo. Mas não, você insistiu e só insiste quem carrega uma convicção. Exatamente. Você tem uma convicção no A seu minha a coração. minha convicção é que desde o meu primeiro momento que eu entrei realmente para a política, eu falei: "Senhor, eu não quero ser mais uma, eu quero ser canal de bênção". E eu sempre gostei de ajudar, de estar com as pessoas. Sim, Eu sempre gostei de de estar rodeada de pessoas e ter pessoas. é, Eu gosto eu muito de também pessoas, tenho esse eu gosto muito. E a minha mãe também, assim, meu pai, apesar de, né, de tantos problemas, mas ele também sempre gostou de servir.
Então eu vejo Sim, isso como um dom de Deus mesmo, de você gostar de estar com pessoas, gostar de servir. E às vezes a gente vai até, Priscila, se deixando, né? E isso sim, aconteceu também na minha vida, é uma experiência. A gente vai se deixando, depois eu posso até falar um pouco nisso, mas você vai vendo tudo o que vai acontecendo ao seu redor e você vai. Eu me dedico muito às coisas. sim. Então, foi muito gostoso eu estar com as pessoas, de abraçar. Quando eu estive na Fundação Leão 13, dentro do projeto mesmo, do Instituto Gama, nós tivemos um Instituto Gama Ação Social, que minha mãe, né, conseguiu com a Aparecida Gama. Era um curso de computador. De um curso de computador, Nossa, depois que eu saí do Cisnor, sim. eu fui administrar esse instituto. De um curso de computador, eu E eu fiz. acredito que foi o auge, né, do computador, tipo assim, Foi chegando, chegando, né? chegaram, então, assim, tinha uma sala, nós alugamos uma casa, Aparecida, né, a deputada alugou uma casa, montou um consultório dentário, um consultório para a gente colocar médicos e tal. Na verdade, seria um clínico geral, um consultório dentário e uma sala de computador. E daquilo ali eu fiz 23 cursos. De um curso eu passei para 23 cursos, Nossa. com parcerias. E nós formamos muitas, mas muitas, mais de 2.000 pessoas na cidade. Eu coloquei curso de computador, que era o computador que ela mandou 10. E dos cursos de computador, eu fiz curso de cabeleireira. Coloquei depois curso de. Se eu for falar os 23, né, eu vou demorar e vou me esquecer. Mas Aham. era assim: design de sobrancelha, de cabeleireiro, de é, homens, né? Que barbeiro. Não, mas não era barbeiro. Era homens para cortar cabelo. Eu esqueci o Aham. nome que fala agora. É, bordado. Curso de bordado em vestidos de noiva. A Joseida era maravilhosa e ela deu o curso pra gente. Nós tínhamos curso de etiqueta, curso de para as meninas, né, como e meninos também, manequim, que era muito E legal. devia incentivar também. Incentivava porque mostrava a masculinidade, a feminilidade, mostrava as roupas do nosso comércio, as lojas do nosso comércio, como que aquela menina se porta, como se portar, o menino também, em qualquer situação que eles estejam. Então, os pais amavam, as crianças, adolescentes, eles amavam aquilo. Então, nós tínhamos pessoas da cidade, dos distritos, em todos os lugares. Então, fizemos 23. Fizemos uma parceria com a PAI, na época com a Ai, Terezinha, que que as bacana. mães da PAI, enquanto elas ficam lá esperando os filhos, elas ficam Sim, ociosas. Nós colocamos um sim. curso para essas mães, as mães faziam os cursos. Às vezes, em alguns momentos lá, como você tinha uma casa só, não dava realmente. Aí eu fui para a PAI, ali onde é o Fluminense, era super mix. Eu usei o terceiro andar deles, que é enorme. Eles emprestavam pra gente, a gente usava o terceiro andar. É, é, gente, eram Dava um tantos lugares, jeito. a gente dava um jeito. E aí alugamos uma casa ao lado. Quebramos, fizemos uma passagem de uma casa para outra. Exatamente, e as coisas foram ampliando. Eu sei que nós tínhamos os médicos, os melhores médicos, eles eles começaram muito novos e Aham. eles foram para lá fazer atendimento pra gente Sim. e totalmente gratuito para a população. O Dr. Felipe Magalhães foi para lá trabalhar. Doutor Aldo Vince. Foram assim, Gente, os primeiros empregos deles. O olha Felipe que já história trabalhava, Felipe já linda. tinha começado a trabalhar no PU. Cheguei no PU com uma paciente, ele falou assim: Amanda, e lá? Eu falei: vamos para lá, Felipe, vão ajudar a gente. E Homens, ele homens foi que para se lá, tornaram referência dentro da referência. E aí o saúde. Rosivaldo, doutor Agostinho. Então, assim, eram médicos que, né, hoje estão Estavam aí, são começando. os melhores, né? Verdade, sim. Mas eles já começaram para você ver como a garra, né? A Deles garra. também. Amanda, e eu tô aqui escutando isso, assim, Instituto Gama, Cisnó. Qual é a sensação de ter tido isso tudo? Eu não digo perdido, porque sempre há uma esperança, né? E nós estamos aí vivendo um momento ímpar, né, de uma transição que nós estamos, né? Você veio como apoiadora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Eu cheguei mais nos 45 do segundo tempo, mas cheguei com muita vontade Vontade. de mudar essa coisa toda. E para mim foi realmente também, assim, foi um quebrar de cadeias, porque eu não entendia isso, essa questão de você decidir, você analisar, buscar em Deus uma resposta e ver aquilo que é melhor e seguir, Uhum. né? E seguir em paz, Em né? Eu paz. acho que isso é o melhor. Mas quando você fala do Instituto Gama, quando você fala do Cisnó, cara, dá a impressão que era uma outra Itaperuna. Eu tô vendo assim, ó, eu tô desenhando enquanto você fala, Mas é a minha verdade. mente ela produz assim muito Uhum. rapidamente. Eu tô pensando numa Itaperuna movimentada. Eu tô vendo um centro da cidade, tipo assim, lotado, enquanto se espera o Cisnó abrir, o pessoal chegando cedo, o É isso aí. comércio abrindo, não só o comércio de, assim, próximo à rodoviária, ali atrás da rodoviária, que é o ápice, né? Que é Uhum. um lugar que eu acho que também está muito Abandonado. abandonado, né? Pela gestão totalmente, né? A nossa cidade, no quesito comércio, cultura, eu acho que é Falido. a gente É. está falido. Quando você fala desses projetos, eu vejo uma movimentação surreal que Uhum. aconteceu dentro desse tempo. É. Glória a Deus por isso, mas são questões que eu acho que vale a pena. Gestão, né? Exatamente. Gestão. Vale a pena ser resgatado, vale a pena lutar por isso tudo. E fica aqui um pedido de uma cidadã, sabe, muito humilde. Eu sei que você esteve em Brasília, você não para, né? Você não para. E você esteve em Brasília essa semana passada. Por favor, continue lutando por nós. Traga isso tudo de volta, porque a gente gosta de movimento. Eu amo Tá- também. Gente, Itaperunense é alegre, É, né? Todo é. Itaperunense é alegre, porque todo mundo que passa por Itaperuna fala: Itaperuna é acolhedora. O povo de Itaperuna. Inclusive, Priscila, eles tiraram a nossa placa, né? Guarde no coração o afeto deste povo Nossa, acolhedor. chega a Eles arrepiar. retiraram a nossa frase do portal e não colocaram. Pois é, É uma isso é um coisa que eu tenho fato. cobrado, tá, ao governo, retiraram, fizeram uma reforma que é de PPP, né? É, público-privada, participação pública e privada, e eles retiraram. E essa frase fala muito sobre nós. Fala muito sobre. Nós somos Define. define, e nós Define. somos acolhedores, né? Sim, Então, realmente a gente precisa estar é uma eles identificação retornando. nossa, porque todo É. mundo que passa por aqui. O que acontece é que, por lei, deputados não podem mais ter institutos. Por isso que Sim, nós olha aí, não podemos. gente, fica ligado nas informações. A gente É, quer, mas nem tudo pode. nem Fica tudo ligado. pode. Por lei, os deputados não podem ter instituto. Nós, depois do Instituto Gama, nós tivemos o Instituto o Ita Mulher, que era anterior, o Ita Mulher já era uma anterior ao Instituto Gama. Então, nós fizemos uma fusão. Como não pôde mais ter instituto por deputados, Sim. essa coisa assim que ajudasse, nós mantivemos nosso Instituto de Mulheres, mas com mais ressalvas por conta de legislação. E ganhei a eleição, vereador não pode ter instituto. É É sério. sério. Ai, Então, gente, ó. a gente faz um trabalho e muitas vezes estar numa vereança ou estar prefeito, vice-prefeito, você não pode ter outras, né? Igual eu tinha o instituto, minha mãe e tal. Então, eu fui ser presidente da Câmara, coloquei alguém para administrar e que, infelizmente, ali dentro levantou outras bandeiras e não fez Ó, e fica conforme. aí um alerta. Às vezes a gente anda cobrando Exatamente. algo que não tem como ser realizado. A gente precisa de conscientização, a gente precisa saber o que é direito nosso, mas a gente tem que saber aquilo que é possível, né? E Exatamente. tem coisa que não adianta você falar da Amanda, do A, do B, do C, porque eu sei que são muitas pedras, Amanda. Sim. E é por isso que eu citei lá atrás e eu quero saber, eu sei que isso é um dom de Deus, porque a Bíblia fala que, né, quem tem é um fruto do Espírito, essa questão de você ter o domínio próprio. Você tem o domínio próprio, porque eu já vi pau quebrando nas suas costas, eu estou falando
Porque vamos lá, gente, vamos lá que eu não entendia, eu não entendo muito ainda de política, eu estou no caminho do aprendizado, sabe, Amanda? Mas eu acredito que a política seja um canal abençoador. Por isso que eu vesti a camisa, por isso que eu dei a cara para bater, porque eu acredito que pessoas podem ser abençoadas através da política, sim, né? O que falta para a gente é caráter, são pessoas que de verdade amem pessoas e Isso. pessoas que tenham comprometimento com o Próximo. estar dentro desse legislativo, né? Quanto do executivo, tudo. Falta-se caráter, pessoas comprometidas de verdade com o povo. Mas, assim, a gente vê muita gente despreparada, minha amiga. Vou falar com você. Deixa eu abrir meu coração, gente. Não é uma polêmica que eu tô, vou até olhar para a câmera. Não é uma polêmica que eu estou levantando aqui. Mas é muito difícil você ver esse controle na medida certa. Porque quando toca o dedo na ferida, porque não passou o plano, né, o projeto de lei que foi lá determinado, aí todo mundo tem que aprovar, e se um não aprova, o pau quebra, aí a pessoa vai para aquele microfone. Estou falando porque eu frequentei lá um tempo, gente, eu achava um absurdo, tinha hora que dava vontade de sair correndo, eu saía, bebia água, voltava, porque as pessoas gritam, né, pessoa tem que ter uma preparação, tudo tem que ter, gente, uma preparação. Então, aí a Amanda aí, o pau quebrando, todo mundo gritando, aquilo dava microfonia, porque se a gente gritar nesse microfone, dá microfonia, o pessoal passando mal, acho que até a pressão arterial subindo, porque uns vermelhavam. Aí a Amanda subia, né? E falava, o falar com autoridade e dar um grito é diferente. Você sabe a medida do que é falar com autoridade. Se você falar assim, Priscila, e você? Eu falei, eu estou procurando essa medida ainda, Amanda. Porque tem hora que eu sou. Não é à toa que a gente é pequeno, né? Então, assim, eu estou procurando essa medida, porque eu acho isso incrível, sabe? Você saber dar o recado, mandar a mensagem na medida certa. E a pessoa entende perfeitamente que você está falando com autoridade, né, com autonomia, você sabe o que você está falando. Porque tem muita gente que, infelizmente, hoje ocupa esse espaço, está vereador, tem uma turma que está chegando aí, a gente está, eu estou assim, acreditando e já orando a Deus para que eles realmente saibam o que eles que eles estão fazendo e venham com convicção, sem fazer vergonha, gente. Essa é a verdade. Sem dar show, sem dar escândalo, e que seja de verdade para o povo e pelo povo, e com educação, por favor. Priscila, obrigada, né, mais uma vez. Mas eu acho que ao longo, como eu disse, ao longo do tempo, né, ao longo da vida, Sim, você é forjado. forjado, com Então, certeza. eu precisei, não que eu sou a pessoa mais calma do mundo, ou eu Não. precisei de trabalhar comigo mesma durante muitos anos. Eu trabalho com a minha mãe, então, assim, politicamente, todos esses trabalhos, instituto e tal, a gente trabalha, minha mãe é muito agitada. Então, eu tive que, assim, não que ela grite, nada disso. Não, não vejo minha mãe gritar, nunca vi. Eu também não. Não, ela é bem centrada nisso daí. Mas ela é agitada. Ela corre muito com as coisas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de dar atenção. Eu gosto de ofertar carinho. Então, eu me sentia na obrigação de fazer essa parte. Porque eu gosto. Sim, E fazer aquele meio de campo. Então, eu fui me trabalhando, né? Eu trabalhei o meu emocional para isso, para eu poder falar aquilo que eu quero que seja escutado da sim, forma correta, né? exato. E ter o conhecimento que você disse, ter o conhecimento é muito importante para isso, porque Sim, os incapazes, eles gritam, os incapazes, eles não têm argumento, então eles exatamente. Não precisam tem de argumento. quê? De levantar a voz, de gritar, não conseguem argumentar. Não. E eu me cobro muito porque eu vejo que o legislador,
Ele é escolhido pelo povo e ele tem que ter a sua diversidade. O legislador ele tem que trabalhar para todos, mas ele levanta suas bandeiras. Sim. E aquelas bandeiras elas têm que ser representadas da forma correta. E é Então, quem está no contato mais direto com esse povo, né, exatamente. porque essa questão do legislar, o prefeito ele está lá, né, executando lá dentro do O executivo. vereador é a voz do povo. É a voz do povo, é ele que tem o contato direto com o povo. Então, Exatamente. assim, ele precisa ter esse autocontrole, porque que imagem que ele está passando? Passando. Passando Mas pra às vezes as pessoas que ele representa são iguais a ele. É, Então, eu penso nisso. sim, Nós, faz portanto, a sentido. nossa Constituição, ela não proíbe que ninguém seja candidato, né? Ele tem que saber escrever o nome dele e tal. Ele não proíbe. Então, são os nichos que essas pessoas representam. Às vezes você vê alguém gritando tanto lá na Câmara, quem vota nele é porque faz que nem ele. Sim, Então, a gente começa a pensar nisso. Então, são aquelas pessoas que ela representa. Por isso que na hora do seu voto, é tão importante você saber quem é que está te representando. São sim. pessoas como você vai votar em pessoas que defendem as coisas que você acredita? São pessoas que ali vão trabalhar e fiscalizar por coisas que você gostaria que ele fizesse? Ou você vai votar numa pessoa porque ela te ofertou um dinheiro e você vai colocar ele lá em cima? Então, isso tudo tem que ser pensado. Exatamente. Por isso que a velha frase é que o povo tem um governo que merece. Então, se você colocou ali dentro pessoas que gostam de gritar, que não têm argumento, que não têm conhecimento de causa, Exatamente. são pessoas que estão te Não tem representando. noção do que é uma gestão pública, gente. Não, e infelizmente, Priscila, as pessoas assinam, né, ali dentro da Câmara todos os processos que vão entrar para a votação. Então, existem as comissões. As comissões que elas vão que você vai pegar o processo e vai ler e vai aprovar ou não para ele ir para o plenário. Nem todos os vereadores fazem parte das comissões, que já é um erro. Mesmo eu estando quando eu estava na presidência da Câmara, eu fiz questão de incluir todos os partidos, todos os vereadores que representassem. É claro que a oposição, a gente quando monta, a gente coloca a oposição para falar de coisas menos importantes. Sim. Porque ele está se opondo àquilo ali, você vai colocar. Agora, não colocar as pessoas dentro das comissões, não ter o partido dela representado, é errado. E foi o que eles fizeram comigo. Foi o que eles tentaram fazer comigo na última votação de comissão, porque todo ano, início de ano, vota as comissões. Eu fiz na Câmara e foi aprovado a Comissão de Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente e do Idoso. Então, eu fiz essa comissão, não existia. Então, qualquer assunto que trate de criança, mulher, adolescente e idoso, existe uma comissão para falar sobre isso na Câmara. Vocês estão entendendo, né? Que existe uma comissão para tratar disso. Existe, mas ela nunca foi nada para dentro dessas comissões. E aí, o que acontece? Eu coloquei essa comissão como proposta, foi votado com sacrifício, mas foi aprovado e tal. Questões para ser resolvidas, muitas questões. E aí, o que aconteceu com isso? Eu falei, não me colocaram em nenhuma comissão. Aí eu falei, gente, reuni os vereadores e falei assim, olha, não quero comparar presidências de Câmara, mas eu quero falar do meu direito. Eu tenho direito, não porque eu fiz essa comissão, não, mas eu tenho o direito de ser representada pelo meu partido, porque o meu partido é a minoria, só tem eu, e por representatividade vocês têm que colocar o meu partido. E eu escolho essa comissão, principalmente, né, para vocês, vou dar a vocês uma garantia, né, porque vocês sabem que não entra nada de importante aqui, porque deveria, mas não entra nada dentro dessa comissão. Sim. Eu quero entrar dentro dessa comissão. E ali tem o presidente, o presidente, o vice e o vogal. Então, me botaram como vogal dentro dessa comissão. Ótimo, né? Pelo menos eu estava com uma representatividade ali, que era mínima do 0,01, mas eu tinha. Mas você lutar pelo seu direito e não ficar quieta, porque... Já que tocamos nesse assunto, vamos falar de direito. Amanda da ID.
foi a primeira mulher, eu acredito que dentro do Norte Fluminense, a ser presidente da Câmara dos Vereadores de Itaperuna. Você já tinha um tempo dentro da política, caminhando, né? E estando vereador, essa coisa toda, mas eu acredito que tenha sido desafiador, porque você marcou a história. Acabou. Amanda foi a primeira mulher presidente da Câmara de Itaperuna e ponto. Que é a primeira Câmara Republicana do Brasil. Que é a primeira Câmara. Não, repete essa para a gente poder fixar. Itaperuna é a primeira Câmara do Brasil. É a primeira Câmara Republicana. Sim, Ainda sim. na monarquia, Itaperuna tivemos bravos homens Gente, isso é história, tá? que se manifestaram para a República. Olha E que Itaperuna legal. tiveram. É por isso que eu falo. Por várias vezes eu citei na Câmara. Essa Câmara, que foi a primeira com bravos homens, está sendo envergonhada por legisladores que não sabem o poder que tem o legislativo. É isso aí, chega a me arrepiar, tá espinha. Homens que se levantaram ainda na monarquia e fizeram a República em Itaperuna. Nós somos a primeira Câmara do Brasil. Olha que lindo. E isso é muito sério, isso é muito importante. Sério, muito, muito. E fui a primeira mulher eleita presidente nesta Câmara. Amanda, eu fico imaginando a sua vidinha, amada. Deixa eu falar com você. Eu tô aqui imaginando, assim, as questões positivas e negativas, porque você é uma mulher, entendeu? A gente está conversando aqui sobre política, sobre tanta coisa, mas o detalhe é que você é uma mulher. Só detalhe, cereja do bolo. Você é uma mulher e você teve que fazer uma força a mais, porque é assim que funciona. Eu era mulher, eu sou mulher e era a única mulher. Eu fui a única mulher eleita. Eram 12 homens e uma mulher presidente. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu segui, né? Concluí o meu mandato. Não fui presidente novamente, porque eu descobri uma gravidez em novembro. Peguei, eu acho que a parte mais turbulenta que o município teve, um afastamento de prefeito, uma guerra na Câmara. Nossa, então, assim, eu tive vezes de ter uma questão de gente querendo caçar vereador e ter 2 grupos políticos dentro da Câmara, que eu tive que pedir reforço da Polícia Militar. Eu coloquei, desde o meu primeiro dia, Priscila, que as pessoas não se lembram, as pessoas não sabem, acho que tudo foi ao longo, né, do tempo vira normal. Eu coloquei na Câmara desde meu primeiro dia de mandato e fui a primeira Câmara da região a ter as sessões ao vivo. É mesmo? Desde o meu primeiro dia de mandato, em fevereiro. Eu acho que isso devia ser tão divulgado. Eu coloquei. Porque as pessoas vocês perdem muitos informativos, a população que eu estou dizendo aqui, né? A população perde muito informativo, muita coisa interessante, muita coisa que é aprovada e não é concluída e tudo, mas assim, tem a única coisa que você vê sendo extraído disso aí é só os quebra-pau, entendeu? Pois A gente e eu deveria coloquei aproveitar isso de uma melhor forma. Eu coloquei ali, desde meu primeiro dia de mandato, a sessão da Câmara ao vivo pelo Facebook. Fiz um Facebook da Câmara, comecei a divulgar, e na primeira sessão do meu primeiro mandato, em 2017, tiveram muitos vereadores contra. Eu não botei para votar isso, porque isso é um direito, a transparência é um dever. Então, eu já fui pela lei da transparência, coloquei para funcionar. A Câmara, o portal da transparência da Câmara, era o mais... Até a bala, que a gente tinha o direito de comprar uma bala para lá, ela estava dentro do portal da transparência. Total. Nós tínhamos total transparência na Câmara. E
teve, né, desde o nosso primeiro dia, alguns vereadores que não aprovavam. Agora tudo vai ser mostrado? Vai tudo ser mostrado, porque a população nem sempre consegue vir à Câmara, mas elas vão ter o direito de assistir em casa, porque ninguém precisa mais de falar, eu não sabia que isso foi votado, eu não sabia. Sim. Então, eles puderam participar e ouvir a sessão em casa, quem quer ir vai, e quem quer participar pode olhar em casa também o que está acontecendo, dar a transparência do trabalho de cada vereador, porque o legislador, na verdade, a sua maior obrigação é a de fiscalização. Sim. Porque é o que a população não sabe e que o próprio vereador não faz. Porque ele não fiscaliza, porque quem fiscaliza o que o executivo faz, o que o prefeito e os secretários fazem, é o vereador. É o vereador. Quando o município anda mal, infelizmente a culpa também é do vereador que não está fiscalizando aonde está o dinheiro público. Exato. E quem fiscaliza o todo, tanto o vereador quanto o executivo, é o Ministério Público. Mas o Ministério Público precisa de ser acionado para que isso aconteça. Então, a falta de informação da população faz com que, infelizmente, o governo ande mal. Porque muitos vereadores, eles se conformam com cargos, né? Eu vou te dar 20, 30 cargos e você vai votar em tudo que eu mandar. Eu, por muitas vezes, vi pessoas chegando lá assinando e não sabendo o que era que tinha que assinar, mas o prefeito mandou. Entendi. Né? E, infelizmente, são essas pessoas que muitas das vezes são eleitas. E quem paga o pato é a população. É a população, é o povo. Então, assim, eu acredito, Amanda, que essa questão aí é uma questão muito interessante. Parece algo muito simples, mas você deu o direito da gente tirar a trave dos olhos. Exatamente. Entendeu? Então, só fica na ignorância e sem esse alcance quem de fato quer, quem de fato se conformou. Porque, assim, existe muita gente que não se conformou ainda, e eu acho que a gente deixou isso bem explícito nessa última votação aí, nessas últimas eleições, que, de fato, quando o povo quer, o povo reage, o povo executa, o povo muda. E eu falava muito isso. Gente, o poder está na mão de vocês, porque na Câmara mesmo, né, tem uma frase: todo poder emana do povo e por ele é exercido. Lindo então, isso, né? As pessoas elas têm que ter essa consciência. Sim. Poxa, eu votei em você, mas você tem que retribuir isso com o seu trabalho. E eu sempre fiz isso, Priscila. Assim, isso sempre ficou muito na minha cabeça. Poxa, quem votou em mim foi o povo. Eu não estou eleita porque o governo me elegeu. Eu estou eleita porque as pessoas votaram em mim. E o meu trabalho não é para o governo, o meu trabalho tem que ser para o povo. E isso é muito, sabe? Isso é muito forte. Muito forte. Dentro de mim. E as pessoas têm que ter essa consciência. Então, eu sou empregada do povo. Exatamente. E até mesmo, né, essa galera nova que vai entrar lá, né, Amanda? Tenho muita confiança que eles realmente possam fazer um bom trabalho. Exatamente. Foi o povo que colocou, né, esses novos que vão entrar aí, como sempre aconteceu, sempre foi decisão do povo. Então, assim, a gente espera que a gente realmente tenha aí uma Câmara mais diferenciada. Há uma expectativa, algumas expectativas, eu vou te falar, algumas expectativas do povo, a gente que lida muito com gente, meio desanimado, outros já estão mais animados, mas assim, a gente crê que tudo está no controle de Deus. Para a gente ir encerrando, porque eu acho que a gente conversa, a gente daria um podcast de um dia, Amada. É verdade. Então, é a questão, todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. E eu vou levantar essa questão, eu, né, até pedi permissão, mas a Amanda muito aberta, falou que podia falar o que quisesse, perguntar, ela nem quis saber o que estava escrito aqui. A Amanda, né, que hoje ainda estando com o mandato, né, estando vereadora, eu gosto muito quando você fala esse estando, aí eu custei para entender, mas hoje eu entendo. Estando ainda vereadora, hoje abriu mão de concorrer, né,
de concorrer a candidatura para uma reeleição como vereadora, né, para poder apoiar. Eu achei isso muito forte. E eu acredito que ficou assim um ponto de interrogação, sabe? Assim, muitas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe do seu potencial. As pessoas sabem quem você é. Então, assim, vem muita gente de primeira vez, candidato, aquela coisa toda. Foi legal porque vai abrir novas oportunidades, mas eu sei que não tem nada a ver com isso, entendeu? E foi uma atitude louvável. Hum. Para aqueles que não entendem, pode falar que é isso, é aquilo, porque eles denominam tantas e tantas coisas. Mas eu achei uma atitude louvável e achei assim de uma simplicidade, uma humildade muito grande, porque você está vereadora, então você assim abdicar disso para poder vir como uma apoiadora, para ver o benefício, assim, tudo que o povo precisava, precisa nesse momento. Eu não sei o porquê que você abriu mão e você tem liberdade de falar ou não falar, mas foi louvável pelo Obrigada. fato de abrir oportunidade para outras pessoas e eu acredito que você seja um instrumento, Amanda, para poder alcançar tanto quanto ou mais. Porque eu vou te ser Amém. sincera, uma coisa. Eu sei que o estar vereador, o vereador, ele foi, né? A gente sabe que ele precisa legislar, me ajuda, Fiscalizar, fiscalizar, né? São as maiores vertentes, sim, legislar e fiscalizar. sim. Aí o que acontece? Só que eu acho limitado. Hum. Eu acho que você, como apoiadora, eu acho que o seu potencial, o seu nível, o seu alcance de voo é maior. É isso que eu tinha para falar. Então, agradecer a você mais uma vez pela visão que você tem, né, a meu respeito. E Priscila, dizer que foi fácil? Não foi fácil. Não, eu imagino. É, é você estar há anos, né, trabalhando politicamente, e o que o político trabalha, e o resultado do trabalho do político é o voto, Sim, é o resultado. O voto é a consequência de um trabalho. Eu sim, sempre falo isso. E para mim, foi. Eu via o município em decadência, digo, há mais de 2 anos, né? Vamos dizer, há 2 anos atrás, quando eu ainda estava na Secretaria de Esporte, e começou a falta de pagamento. Eu vi pessoas sendo despejadas de suas casas. Eu nossa, vi pessoas foi passando um o tempo Natal difícil. sem uma comida. Naquele momento que o meu pagamento caía, e eu via que quem trabalhava comigo estava sem pagamento, no dia que eu fui comprar, fazer nossas compras de casa do Natal, eu comecei a chorar. Não é Eu fácil. parei meu carrinho e falei, Léo, eu não consigo. Eu fui fazer as cestas básicas. Eu fiz umas. Não fiz nenhuma cesta básica. Eu fiz uma. Coloquei um frango, um leite condensado, uma coisa para fazer Coisa diferente. O umas coisinhas, Natal. um Natal. Um mínimo do mínimo. E levei para algumas pessoas que trabalhavam, que eu sabia que não tinham um marido, que não tinha quem pudesse fazer e tal. E isso é amor, né, ao próximo. Porque no dia que o político ou qualquer pessoa, principalmente na política, deixa de sentir a dor do outro, ele não precisa de estar ali mais. Porque a gente tem que sentir Lindo a dor isso. do outro. E eu vejo a política assim. Porque a política move o mundo. Se você não sente a dor do seu próximo, não é o lugar que você deveria estar. Então, eu louvo a Deus por isso. E quando eu comecei a ver aquelas coisas acontecendo e o meu dinheiro não é o suficiente para sanar, Sim, e eu ia para a prefeitura e eles, não, calma, secretária, calma, vereadora, vai ser resolvido. E o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês. E eu comecei orando e eu senti de Deus que não era mais o meu lugar. Eu falei, Senhor, não é aqui o meu lugar, eu tenho que voltar para a Câmara onde eu tenho voz. E no dia, e eu 2 semanas orando de joelhos em prol dessa causa.
eu pedindo a Deus para que me desse o tempo certo. Teve uma reunião, na segunda me chamaram para uma reunião que seria na terça, às 9 da manhã, dentro da administração, inclusive com o João Paulo, e mais 11 horas seria com todos os vereadores e secretários. A reunião de 9 horas, eles estavam me mostrando um TAC, que era desde 2014, que daria improbidade administrativa para mim e para o prefeito. E vencia naquele dia, e eu tomei conhecimento naquele dia, porque eles nunca tinham entregue. Só que quando a gente serve a um Deus de verdade, você coloca ele na frente de tudo que você vai fazer. Tudo. E quando eu entrei naquela secretaria, eu já entrei orando, ungindo e pedindo a Deus que me direcionasse em todas as coisas. O TAC tinha 13 itens para ser cumprido. Um deles tinha sido cumprido, que era o fechamento da piscina, foi feito até anterior a mim, que é o fechamento do alambrado em torno da piscina. Os outros, o que eu não cumpri, eu fiz processo administrativo para o cumprimento. Eu rampei todas as salas que precisava de rampar, todas as entradas. Eu fiz por uma visão de Deus, né, própria, Sim. de acessibilidade. Não tinha porta nos banheiros, eu coloquei porta em todos os banheiros da privada, a parte da privada, eu coloquei porta. E fiz os processos administrativos, quanto à iluminação precária, pedindo, né, para que fosse cumprida. As ferragens, toda a parte de ferragem que estava toda com ferrugem, os parafusos, tal, e fui fazendo todos aqueles. Então, quando ele acabou de ler para mim as 12, eu falei assim, glória a Deus, porque das 12, a que eu não consegui fazer, eu abri um processo administrativo para que fosse. A 13ª era para tirar o VAL do bar. Eu falei, esta eu não faço, vocês vão lá e façam junto com o Ministério Público, porque ele está lá há 18 anos, é o emprego que eles têm, e eu não vou fazer. Arrepio com essas coisas, tá? E dali, eu já estava perplexa com isso, fui para a reunião, que era às 11. Pedi o Edmar, que era uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu gosto muito, e me ajudava administrativamente, e ele foi para recolher todos aqueles ofícios para a gente enviar. E isso livrou o prefeito de uma improbidade administrativa e a mim. E fomos fui para outra reunião. Cheguei lá, o Alexandre e o prefeito. O Alexandre falou de um decreto que eles estariam colocando, a partir daquele dia, retirando 20% de todos os cargos comissionados, retirando hora extra, serviço extra, produtividade de todos os funcionários. Naquele momento, eu olhei para o lado, tinham 2 secretários ao meu lado, eu falei, a partir de hoje, eu não faço parte do governo. Porque eu não vou aplaudir. E a maioria que estava lá bateu palma. 99%. Sim. E aí eles tirarem o rombo que eles fizeram no governo no ombro do trabalhador. É pegar o trabalhador, que não tem nada a ver com isso, e falar, agora eu estou tirando de vocês para tentar sanar. Olha só. As dívidas que nós fizemos. E eu achei aquilo um absurdo. Covardia e inconstitucional. Tanto que eles não tiveram que voltar atrás com o processo, com o decreto. E aí eu falei, a partir de hoje, eu não estou mais no governo. E eu lembro que eu estava muito irritada, porque eu também fico brava. Uhum. E o secretário, vereadora, como que você vai agir? Você vai ser oposição? Eu falei, eu vou com vocês do jeito que vocês vierem comigo. Se for de 32, eu vou de 32. Se vier de bazuca, eu vou de bazuca. Comigo e com a população. E eu entrei na Câmara. No dia que eu entrei na Câmara, Priscila, eu já vi, no primeiro dia que eu voltei, já dei 2 sessões para o meu suplente, em respeito ao suplente, porque quando você tem um projeto de lei ou qualquer coisa, você vota em 2 sessões, dei 2 sessões em respeito e retornei. Quando eu entrei na Câmara, eram os terrenos que estavam à venda. E que eu sou contra, da forma que eles fizeram, retirando a cláusula que eu tinha pedido para botar atrás, que quando fosse vender os terrenos, que colocasse a cláusula aonde estaria sendo investido o terreno, que seria em outros imóveis. Eles estavam retirando para colocar o dinheiro aonde eles quisessem. E pasme, só eu votei contra. No dia da sua volta. No dia da minha volta. Então, dali já foi decisivo.
eu estar né, como oposição. Sim. E daí veio, então, por quê? Você encarou isso corajosamente, assim, eu não sei, porque eu sei que existem retaliações em relação a isso, mas você lutou bravamente, voltou, e eu vou te falar, isso te deu uma credibilidade ainda maior, porque a gente precisava, eu digo como população, estou falando com você como uma munícipe aqui, a gente precisava de alguém para dar um grito. E se eu não estivesse ali mostrando tudo aquilo, eu lembro que o Lalá já estava na oposição, era oposição, Sim. ele mostrava algumas coisas. Eu lembro que se não fosse eu mostrar imensas coisas que estavam acontecendo, a população não teria conhecimento, estaria sofrendo e vivendo o mar de rosas que eles postavam no Instagram. Pois é, mas aí que entra essa questão da transparência É, do Facebook que você colocou lá atrás, enquanto presidente, para poder ter essa transparência, porque todo mundo começou a acompanhar suas falas, todo mundo começou a acompanhar seus apontamentos. Então, como o seu alcance nas redes sociais é muito maior, né? Fica aqui meu carinho, meu respeito, né, ao vereador Lalá, mas o alcance dentro da rede social fez toda uma diferença, porque foi aonde nós tivemos o acesso, conhecimento. exatamente, o conhecimento, o acesso de que nível estava a gravidade do nosso município. E eu falo muito isso, né? Hoje a gente consegue mostrar pelas redes sociais, Sim. porque muitas vezes você tenta falar e tenta mostrar e não consegue, porque você é uma pessoa e mostrar para 100 mil. Então, é somente a rede social para levar esse alcance. E foi levado com muito, assim, um grande abraço ao meu amigo David também, que faz o meu trabalho ali de rede social. Eu falo que ele é o melhor. Bruno, você agora também ocupa um espaço no meu estúdio, assim. Mas a gente tem que falar, né? Que precisa ser dito. Dá honra quem tem honra. honra. E Priscila, eu sei que eu voltei um pouco mais para te contar, né, até da minha, porque eu virei oposição, aquela coisa toda, para eu chegar na minha mudança. O que aconteceu ali? Eu fiquei 2 anos mostrando tudo isso. E o meu nome foi cogitado a candidatura a prefeita. Eu não falava, mas aparecia nas pesquisas, né, de modo espontâneo. A espontânea são as pessoas que apontam o seu nome mesmo sem estar ali. E em uma das pesquisas que eu tive conhecimento, meu nome estava. E eu estava muito bem cotada. Naquela época, só o Cadu estava na frente e o restante estava bem empatado, né, e tal. Então, eu não tive, por machismo, nós não temos, aí nós vamos voltar, né? Machismo, eu não consegui um partido para eu ser candidata. O que acontece? Eu, quando apontando aquilo tudo durante esses anos, foi em 2000 há um ano atrás, né, o nome vindo para prefeito, só que eu não consegui um partido. E quem poderia me dar um partido, eu não dei voto para ele, que era o meu deputado Júlio Lopes, que eu trabalhei com ele muitos anos, e eu conversei com ele que eu não podia apoiá-lo, porque eu precisava de apoiar alguém da nossa terra, que era o Murilo. Então, ele, se eu tivesse apoiado, ele teria condições, porque eles têm uma regra. Se o partido for bem votado por aquele deputado, eles podem até te dar um partido depois, ele tem essa autonomia. Então, como eu não consegui fazer isso, trabalhei para outro deputado, né, que era o Murilo, trabalhei muito, e infelizmente eu falo que hoje o meu maior arrependimento político, aliás, o único arrependimento das minhas toda a sua trajetória. de toda a minha trajetória política foi essa, eu digo isso, e por isso que eu tinha uma responsabilidade tão grande com Itaperuna, que eu deveria realmente me unir a quem tinha chances de ganhar. E lá atrás, com tudo isso, eu me uni ao Bruno, ao doutor Bruno, que vinha candidato, mas a oposição conversava. Eu, Nel, Bruno, Cadu, o Lalá, nós conversávamos enquanto oposição, porque a minha meta, e eu tenho certeza igual a do Lalá, entre
Nós ali éramos tirar o governo. E a máquina é muito difícil, porque eles têm Sim, um poder, né? de Inclusive uma fato. máquina que não tem medo de consequências, como era a nossa, em Itaperuna. Eu acho que eu já finalizei até essa história na minha cabeça, mas conclui, que a gente quer saber. Na minha cabeça já está. Então nós nos unimos ali, e sempre com a conversa de que quem tivesse chances de ganhar, e Questão de lógica, né, teria cara? união. Um viria vice, o outro é prefeito, e eu sempre falei com todos eles, não tenho vaidade. Eu estou aqui hoje como vice, mas eu não tenho vaidade. Eu posso vir como vereadora, eu posso não vir, se for o caso, mas a oposição precisa de se unir. E esse sempre foi o assunto, esse sempre foi a Sim, conversa. E quando chegou a que era a hora, única possibilidade. e quando chegou a hora disso acontecer, a vaidade falou mais alto, Ego. o ego falou mais alto para Machismo. muitos, machismo. E eu, como estava ali há 2 anos mostrando, eu não podia ser conivente com alguém que tivesse ajudando o Alfredo a ter mais votos, porque quanto maior a divisão da oposição, maior a possibilidade da máquina ganhar a Sim, eleição. sim. E a minha visão é o amor por Itaperuna. Eu pegar tudo aquilo que eu fiz, o que adiantaria, Priscila? Eu ganhar uma eleição para vereadora, porque eu tinha essa possibilidade de ganhar uma eleição para vereadora e continuar Itaperuna sofrendo nas mãos do mesmo governo. É. Não tem o Você ia porquê. ter a sensação de estar impotente. Impotência. Era precisar gritar mais 4 Mais anos, minha 4 amiga. anos mostrando e saber que poderíamos perder por um voto. Exatamente. E como a oposição sempre conversou, sempre houve a conversa, eles me chamaram, Amanda, e aí? Eu ia aí porque eu não consigo ficar diferente. Porque na hora que teve o passo a ser dado, porque houve essa conversa o tempo todo para ser dado o passo em equipe. Só que quem eu estava não quis. E Sim. quis seguir carreira solo, como eu tenho autonomia É. sobre mim, graças a Deus, eu me desvinculei e não vim candidata a nada, porque o partido onde eu estava filiada não abriu mão para vir todos. Então eles Unidos. ficaram Esse lá foi um dos e quesitos. eu vim, e eu abri mão. Eu abri mão na minha candidatura antes mesmo de começarmos a campanha, mas tinha acabado o tempo da filiação. O Sim. Nel e o Jair me chamaram por várias vezes para vir vice, mas eu já estava dentro de um grupo político, então eu tinha que respeitar a vontade de todos. Sim. Só que E esperar também o desenvolvimento da o situação, desenvolver. né? Porque E, estava uma campanha, estávamos dentro de uma campanha. e o que a gente sempre conversava, gente, quem despontar na pesquisa, é necessário o grupo se unir. Então, quando a gente se É. fortalece de todos os lados e une, depois é muito mais fácil. Sim. Só que entre os seres humanos, né, existem coisas É. que só Deus E pode as explicar. falas, você não precisa dizer, porque eu ouvi inúmeras vezes. Se eu estou na frente da pesquisa, não faz sentido eu ser vice. Então, Exatamente. assim, realmente a gente vai ver que é uma briga de ego, De né? ego. E você Exatamente. deixou bem claro e evidente que isso não faz parte da sua vida. Não Que faz. essa não é você não faz parte dessa cúpula, né, de pessoas que realmente acabaram depois, segundo histórias, cedendo aí, né, É. a questão da gestão, dessa gestão atual, que está encerrando aí agora, é um outro assunto, né, prefiro não entrar nisso, mas você deixou bem claro para nós, né, enquanto a gente sendo população, munícipe, essa conscientização, porque a gente sabe que não é fácil abrir mão, Não. né? Inclusive, como a gente tem uma longa história política, pessoas que votavam desde quando minha mãe foi candidata, que Uhum. continuavam votando na gente. Assim, eu tenho relatos de pessoas que tiveram alteração de pressão na hora que soube, Eu pessoas que acredito, choravam. foi
e pessoas que falaram, se sentiram órfãs. Poxa, em Não, quem que eu vou votar uns agora? Como 2 que eu vou dias em fazer? Itaperuna parou e o comentário só era esse, Amanda, essa é a verdade. Todo mundo queria saber se é de fato, se é verdade, se não sei o quê, porque no meio da política existe muito isso, né? Eles lançam algo, Isso. pode ser que seja verdade ou não, gente, mas se lança algo para ver qual a reação do povo, para em cima daquilo até fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Então, por isso que a gente tem que procurar o fundamento e saber com certeza, com convicção. Então, assim, eu quero mais uma vez, assim, aplaudir sua atitude, porque como eu vi pessoas batendo no peito e dizendo que não abria mão por causa de pesquisa, né? Eu vi que não havia uma preocupação com a nossa população. E foi o que eu mais me preocupei, Priscila. Exatamente. Não posso ver, uma cadeira, ela é Pagar para importante. ver, né? Ela é muito importante. Claro. Ter uma cadeira, ela é muito importante. Sim. E ter viabilidade, ninguém é eleito, tá certo que vai eleito, ninguém tá certo. Mas ter uma viabilidade, uma forte, né, talvez, forte certeza, né? Não é nem certeza, me fugiu a palavra agora. Uma provável, né? Ser provavelmente, uma grande possibilidade, exatamente. Ter uma grande possibilidade de estar eleita, isso pode mexer com você. Mas o meu papel naquele momento era pensar na minha cidade. Se eu ficar aqui, mesmo que eu seja eleita, eu corro um grande risco de não levar os votos, porque eu não tinha como estar em um partido e pedir voto para outro, porque isso não faz parte do meu caráter. Então, o que eu fiz? Não, eu vou de corpo e alma. Eu trabalhei na campanha do Nel e do Neto como se fosse a minha eleição. Não, a gente eu estava lá, gente, eu vi a alegria, sabe, nas ruas, no palanque, nas falas, as convicções. Então, assim, o que acontece, Amanda? A gente vai encerrar, assim, a gente precisa passar para o encerramento. Eu sei que você é uma mulher ocupadíssima, mas assim, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está encerrando o seu mandato. Outro detalhe, assim, tem muita gente que já deu, gente, já deu prazo de férias, tem vereador que não está nem aí, passou a campanha, os resultados vieram, eles não estão nem aí porque está acontecendo para Itaperuna. A Amanda meteu o pé, aonde ela está? Está em Brasília, está onde? Tá andando, está correndo atrás. Não é porque você não vai ser daqui 2 meses, não vai, né, estar vereadora, que você abriu mão da gente. Eu quero agradecer aqui pelo povo, eu quero aqui agradecer por Deus ser na sua vida, porque essas coisas só acontecem quando a gente se permite ser de verdade um instrumento de Deus. Amém. Então, assim, quando você abriu mão para vir apoiando, existem inúmeras vertentes, cada um olha da forma que cada um dá o que tem. A gente costuma dizer isso. Então, assim, eles vão, uns olham, isso, é aquilo, mas o que nós vimos acontecer foi uma mulher abrindo mão de uma posição, de um status onde nego engole um ao outro aí por causa disso, para poder se preocupando de verdade com a população. E eu espero que isso não seja esquecido por nós, né? Porque a política continua, daqui a 4 anos a gente não sabe o que vai acontecer, mas que isso fique registrado aí na nossa memória de alguém que abriu mão, né, de algo pessoal seu, pensando na gente. Então, assim, é louvável a atitude. E eu termino, tipo não, né, aplaudindo essa sua atitude, tá bom? E agradecendo, Amanda, por ter vindo aqui, pela transparência, né? Vir aqui no Estúdio 5 para poder tirar um tempo, né, da sua vida corrida, a sua filha, eu sei que você tinha que acompanhá-la, e veio aqui bater esse papo com a gente. É muito bom essa transparência, sabe? Esse alcance a quem, de fato, ao gestor, a quem está no meio, quem está por dentro, é esclarecedor, sabe? É informativo, é esclarecedor, é muito bom estar perto também, saber que a gente, às vezes, é tão pequenininho, mas que a gente tem acesso a quem a gente, né, denomina grande. Eu sei que para você
isso é indiferente, Total. mas a gente quer agradecer pela sua disponibilidade, porque tem gente que realmente a gente sabe que vai ter dificuldade para poder vir. Depois você vai quebrar esse tabu. Eu acredito que vai ter alguns que vão abrir o coração para estar com a gente aqui, mas agradecendo, tá? Obrigada. Louvando a Deus pela sua vida e que venha o que vier, sabe? Eu não sei o que Deus vai trazer para você, mas eu sei que vai ser surpreendente e é o Amém. melhor. Deus já tem um direcionamento e a estratégia vem dele, porque sempre foi assim e vai continuar sendo. Amém. E eu quero também dizer a você que você também é uma mulher de Deus que precisou tomar atitudes talvez diferentes Sim, que as pessoas esperavam, mas Deus ele não está na religiosidade. Ele está exatamente. realmente no No coração coração. e nos atos, né, que nós temos que tomar diante dele. Deixa uma Está palavra para gente. Eu vou te pedir para poder olhar para a câmera agora direcionada sim, e falar algo para o nosso povo, sabe? Eu vou receber junto com eles também, porque você sabe que além da Amanda, da ID, dos projetos, do Instituto Gama, do Cisnó, é uma serva de Deus, né? Então, amém. assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente quer receber uma palavra de você para a gente encerrar com chave de ouro. Amém. Priscila, antes de eu dar a palavra, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, Amém. a minha mãe, ao meu marido, às minhas 2 filhas, ao meu padrasto, que está assim sempre comigo, e os meus assessores, e que são pessoas que me ajudam muito, a Rayane, que trabalha na minha casa, Suporte. porque são os meus suportes, né? E assim, eu poderia falar o nome de outras pessoas, mas elas sabem quem são. E que realmente para eu ser mãe, mulher, esposa, dona de casa, filha, eu preciso também de ter os meus braços, né? Para eu conseguir abraçar, eu Exatamente. preciso de ter os meus braços. Então, eu não posso sair daqui sem agradecê-los, Que né? E a bacana. cada eleitor que até hoje confiou em mim, cada um que me segue, cada um que realmente acredita, confia na Amanda da ID, né? Que para mim é honra, para mim cada voto é muito importante. Então eu quero Sim. agradecê-los. E a palavra de Deus eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus falou para mim já em Isaías 41:10, na minha infância, que é o que me marcou quando eu estava num momento de choro. Eu deveria ter mais ou menos uns 9 anos, que nós sofremos com violência doméstica. E posso vir aqui em outro momento falar, já que nós estamos no Outubro Rosa falando para mulheres. Mulheres que, inclusive, se você teve um diagnóstico de câncer, câncer de mama, qualquer outro, isso não é uma sentença, isso é um diagnóstico. E o nosso Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém. E em Isaías 41:10 dizia que não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E desde então, eu nunca esqueci do Deus que eu sirvo. Eu nunca duvidei do Deus que eu sirvo. Por maior que fossem as minhas tribulações, por maior que fossem os meus problemas, eu sei que acima de tudo aquilo tem um Deus. E para vocês que estão nos ouvindo, acima do problema que cada um está vivendo, existe um Deus que cuida. Um Deus que naquele problema ele está te carregando no colo, por maior que seja o silêncio do Senhor naquele momento. Porque Deus às vezes se cala e a gente se sente só, mas ele está te carregando no colo naquele momento. E é assim que eu sinto, quando eu vejo que Deus se calou na minha vida. Senhor, tá difícil, tá doendo, mas o Senhor tá me carregando. Ele tá no silêncio, mas ele tá me carregando. E na hora certa ele vai me dar a provisão. Sim. E é essa palavra que eu quero deixar para todos. E que o Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele tem promessa na minha vida e na vida de todos. Ele tem uma promessa. E a promessa dele não foi falha, não se foi calou, anulada. não foi anulada neste momento da minha vida. Porque às vezes a gente pensa em promessas
né? Porque o Senhor tem promessas na minha vida. Sim, cada um de nós tem Temos essa promessas, certeza. nós temos essa certeza. Mas às vezes, Priscila, as pessoas elas acham que Deus se esqueceu da promessa. Não. E não. E no dia que eu fui fazer o meu fechamento com o Jair, tomar a minha decisão, eu antes orei e li a palavra e o Senhor falou comigo em Isaías de novo, Isaías 10. Não vou agora lembrar exatamente, mas ai daqueles que fazem leis injustas contra os pobres e as juízas. Eita. Então o Senhor falou comigo mais uma vez que eu estava naquele caminho, porque ai daqueles que fazem sofrer aqueles que não têm mais condição, aqueles que fazem leis, ele falou claramente, que fazem leis injustas contra os pobres e as viúvas. Então, eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas isso eu tenho essa analogia, é Isaías 10. Então, é a palavra do Senhor, né, comigo. Então, eu vivo em cima daquilo que a palavra do Senhor me ordena e me manda. Então, por isso que eu sei que as minhas decisões, às vezes embaraçadas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e a decisão é certa, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero te agradecer imensamente por estar aqui do seu lado, tá? O Bruno, o estúdio, muito obrigada, é maravilhoso isso aqui, me senti muito acolhida e aconchegada. E a todas as mulheres, né, Priscila? A todos que estão nos ouvindo, mas as mulheres, às vezes, que nesse outubro rosa, que não se conscientizaram ainda, que o tratamento do câncer é muito importante, a conscientização. Estive em Brasília, um outro momento a gente pode conversar sobre isso. Nós tivemos coisas lindas lá sobre a prevenção do câncer de mama. E eu tenho um projeto de lei no nosso município. A prevenção, essa palavra é forte. É prevenção. Tem um projeto de lei dentro do nosso município para as mulheres que estão na conscientização, que elas não tenham somente a conscientização, que o executivo marque em imediato para elas o exame. Porque não adianta você se conscientizar, sentir que tem um caroço, mas você vai chegar para fazer um exame e não tem. Exatamente. Então, eu tenho um projeto de lei que, infelizmente, eles não estão cumprindo. Mas vamos para um novo tempo. E que o Senhor nos abençoe. Caminhando para isso. Muito obrigada. A palavra que nos define é gratidão, tá bom, Amanda? A gratidão a Deus, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade, pela sua vida, pelo Estúdio 5, com o meu amigo Bruno, pela Slim Concept, por tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém. Gratidão é o que nos define. Fica aqui um beijo da Gracinha, gente. Que entrevista, Gracinha! Misericórdia! Que Deus abençoe a todos. Um beijo, tá, gente? Beijo para vocês. Até a próxima. Fica ligada aí.